Bem-vindos a mais um vídeo da maratona do curso de inverno edição em casa. Eu sou a Mayra, aluna de doutorado em bioinformática sob orientação do professor Menck, e eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre bioinformática. A bioinformática é um campo que cresce cada vez mais rápido na biologia e ela veio para ajudar a analisar experimentos que são muito grandes para serem analisados sem ferramentas computacionais ou sem análises estatísticas. A bioinformática está super relacionada com ciência de dados, que é uma área super na moda hoje em dia. O cientista de dados é alguém que conhece bastante sobre estatística, tem um bom domínio da computação e conhece sobre o negócio que ele vai estar atuando, seja ele qual for. O bioinformata é um cientista de dados, já que ele precisa conhecer estatística, precisa ter um bom domínio sobre computação e precisa ter um bom domínio sobre a biologia também, para que ele possa interpretar e tirar conclusões relevantes sobre os experimentos que ele vai estar estudando. A interpretação de certos experimentos é central na bioinformática. Todo mundo já ouviu falar sobre sequenciamento de DNA e principalmente sobre sequenciamento de DNA NGS, que o Danilo vai falar um pouco mais hoje à tarde. Mas além disso, também é importante destacar o sequenciamento de proteínas, a análise de imagens, como por exemplo ressonâncias magnéticas, ultrassom e mesmo amostras histológicas de cortes de tecidos. E um dos novos campos que a bioinformática está olhando é o processamento de texto, já que a gente tem uma quantidade cada vez maior de artigos sendo publicados e a dificuldade de se manter atualizado com a literatura é cada vez maior. Então, a leitura automatizada desses artigos é um tema que a bioinformática está olhando agora. O sequenciamento de DNA é uma das técnicas onde a gente mais vê a bioinformática sendo aplicada e, entre vários motivos, um deles chama muita atenção, que é a queda no preço do sequenciamento de DNA ao longo dos anos. Existe uma regra que chama Lei de Moore, que diz que as tecnologias, principalmente da computação, diminuem de preço pela metade a cada 2 anos. E a gente percebe que o sequenciamento de DNA não seguiu essa lei. Ele, na verdade, ficou mais barato mais rápido nos últimos anos. No começo dos anos 2000, custava aproximadamente $100 mil para sequenciar um genoma humano completo. Hoje em dia, a gente já está muito mais perto da marca de $1.000 para sequenciar um genoma humano, que é uma marca que se imaginava que seria um dos pré-requisitos necessários para que a gente tivesse o que a gente chama de medicina personalizada, onde a medicina seria direcionada para cada pessoa, dependendo das características individuais daquela pessoa, principalmente sobre características genéticas. E não dá para falar de bioinformática sem falar da Margaret Dayhoff. Esse mulherão fez o doutorado dela em bioquímica plenos anos 40, trabalhando desenvolvendo cálculos para determinar a ressonância molecular de compostos orgânicos. E ela é considerada a mãe da bioinformática porque em 1978 ela publicou as matrizes de substituição PAM. As matrizes de substituição PAM são muito usadas até hoje e elas são usadas para que a gente possa determinar a probabilidade de que um aminoácido seja substituído por um outro aminoácido qualquer ao longo da evolução das proteínas. Para quem gosta do Carl Sagan, que escreveu aquele livro Cosmos, que deu origem para a série, ela também trabalhou junto com ele desenvolvendo um software para calcular a atmosfera de outros planetas. Mas não dá pra gente passar um vídeo para vocês pleno curso de inverno sem falar de reparo, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou focar em 3 aplicações da bioinformática para pesquisa em reparo de DNA. A primeira das aplicações que eu vou falar é sobre a identificação das variantes patogênicas em síndromes de reparo de DNA. Eu não vou falar com muito detalhe, porque o Danilo vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje à tarde.
Mas a identificação de variantes patogênicas, ela é super importante para fechar o diagnóstico de certas síndromes de reparo de DNA. A gente consegue, através do sequenciamento de DNA, ver qual é a alteração de base nitrogenada que deve estar acontecendo para estar causando aquela síndrome. Aqui nesse gráfico que eu trouxe, as barrinhas cinzas representam reads de sequenciamento de nova geração, ou seja, o sequenciamento de uma molécula de DNA. E para cada região cinza, a gente tem bases nitrogenadas que são idênticas às que se espera no genoma de referência. E aqui em vermelho a gente consegue ver uma base que é mutada com relação ao genoma de referência. Essa é uma variante identificada. Essas variantes elas podem ser identificadas como variantes patogênicas causando a síndrome ou como variantes que estão simplesmente associadas a variações que a gente encontra na população, os chamados polimorfismos. No segundo exemplo, eu vou falar um pouco sobre perfil de mutagênese e assinaturas mutacionais. Então, se você ainda não assistiu a aula da Camila, volta lá que ela fala sobre mutagênese e dá uma introdução bem mais completa sobre esse fenômeno. Através de sequenciamento de DNA de nova geração, a gente consegue identificar quais são as substituições mais frequentes que ocorrem nos nucleotídeos. A gente leva em consideração qual que era o nucleotídeo esperado, que estava lá no genoma de referência, para qual nucleotídeo que ocorreu a substituição, e a gente também leva em consideração os dois nucleotídeos adjacentes. Levando tudo isso em consideração, a gente consegue gerar gráficos como esses que estão aqui nesse slide, que a gente vai ter barrinhas de frequência para cada uma das substituições que a gente está observando na amostra. As frequências de cada uma dessas substituições dão origem ao que a gente chama de perfil mutacional, ou até assinatura mutacional. E aqui eu trouxe o exemplo de 3 assinaturas mutacionais, onde a primeira assinatura mutacional é uma assinatura genérica encontrada na maioria dos cânceres. A segunda que eu trouxe, que chama assinatura 7, ela é uma assinatura muito interessante porque ela está associada com cânceres que foram causados por alta exposição à luz UV, e a gente consegue perceber isso porque existem muitas trocas de C para T, que tem a ver com a luz UV causando lesões do tipo dímeros de pirimidina. E a última assinatura, que é a assinatura 3, é uma assinatura encontrada principalmente em cânceres causados por mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, e ela tem a ver com problemas no reparo de duplas quebras. E o terceiro exemplo que eu vou falar hoje é sobre a investigação de padrões de expressão gênica em síndromes de reparo. A gente pode usar experimentos de RNA-seq para entender como é que fica o padrão de transcrição dessas células que têm problemas na hora de fazer reparo de DNA. A primeira figura que eu queria mostrar para vocês foi feita por um ex-aluno aqui do nosso laboratório, do Laboratório de Reparo de DNA. O que o Léo mostra aqui nessa primeira figura são apenas os RNAs nascentes, ou seja, os RNAs que estão sendo transcritos mais recentemente. O que a gente pode perceber é que na situação onde a gente não expõe a célula a nenhuma luz UV, ela consegue ter RNAs nascentes de diferentes tamanhos, tanto RNAs maiores quanto RNAs menores. Mas quando a gente expõe a célula a diferentes concentrações de luz UV, essa luz UV provavelmente causa tantas lesões no DNA que a transcrição tem muitos problemas para continuar transcrevendo. Então, o que a gente observa são RNAs nascentes menores, e a quantidade de RNAs nascentes que já são maiores é muito menor na célula. Uma outra evidência que a gente tem para embasar esse tipo de raciocínio, que lesões no DNA e problemas no reparo podem causar alterações no padrão de expressão gênica, é uma figura desse artigo publicado na Nature, que mostra que em camundongos modelo para síndrome de reparo, a gente tem um aumento na quantidade de genes longos que são down-regulados, que tem a sua expressão diminuída.
Ou seja, parece que fica mais difícil desses camundongos produzirem os genes mais longos e por isso a expressão desses genes longos é diminuída. Essas são algumas formas de usar a bioinformática aplicada à pesquisa ao reparo. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula e continuem assistindo os próximos vídeos da nossa maratona.